perguntas ou comentários, usem por favor o bate-papo. Se pretenderem fazer uma questão que esteja diretamente relacionada com aquilo que está a ser dito ou com aquilo que está a ser mostrado, basta escrever no bate-papo a palavra pergunta e nesse momento nós paramos a visita e a pessoa pode colocar a sua questão oralmente. Nós vamos começar com uma apresentação pela diretora do Museu de Lisboa, Joana Sousa Monteiro, que vai falar um pouco da gênese desta exposição. Podemos começar. Bom dia a todos, estamos no Museu de Lisboa. Vamos hoje ter uma visita guiada à exposição Hortas de Lisboa. Olha, anda cá, Francisca, anda cá, rápido. A exposição está patente no Pavilhão Preto, no Museu de Lisboa, no seu núcleo sede do Palácio Pimenta. Trata-se de uma exposição muito especial para nós. Começou há uns anos, já há quase 3 anos, este projeto, a partir de uma procura para darmos uma das milhentas possíveis respostas, que nunca serão suficientes, à questão que lisboetas são os lisboetas que vivem hoje na cidade de Lisboa. E cruzando, por outro lado, essa questão com um outro assunto, para nós fundamental, como para todo o mundo hoje em dia, que é a questão da sustentabilidade. E escolhemos, dentro da sustentabilidade global, um outro assunto que tem que ver com a sustentabilidade alimentar das cidades. E, portanto, cruzando a sustentabilidade alimentar de Lisboa e a diversidade da nossa população, entendemos por bem levar a cabo um trabalho que foi moroso e aprofundado de pesquisa etnográfica no terreno, e foi assim que começou este projeto, que foi através de conversas e mais tarde entrevistas com uma série de hortelãos que têm os seus talhões, as suas hortas, em parques hortícolas da Câmara Municipal de Lisboa, mas também em hortas privadas, associativas, umas ligadas a movimentos de ativismo, entre outras muito diversas. Depois entendemos que este assunto, que na verdade ainda nunca tinha sido estudado aprofundadamente e menos ainda transposto para uma exposição, merecia uma investigação histórica para se perceber como é que as hortas foram acontecendo em Lisboa, tanto quanto é possível saber, desde a Idade Média até aos dias de hoje. Como é que foram reagindo à alteração do tecido urbanístico da cidade e como é que foram, digamos que, sendo introduzidas de forma formal e organizada e às vezes também de forma informal e mesmo clandestina no tecido urbano da cidade, do ponto de vista da ocupação de terrenos, do ponto de vista da ocupação de quintais, de logradouros, onde é tão importante ainda hoje e vai ser sempre que esses terrenos hortícolas continuem a ser cultivados, como foi tão bem explicado por vários especialistas ao longo do tempo, e em particular pelo saudoso Ribeiro Teles, que também está aqui presente na exposição. E então esta exposição vai nos ensinar, a nós ensinou-nos muito e esperemos que vá continuar a ensinar ao público, desta vez hoje por meio digital, depois do museu reabrir outra vez através de vindas físicas ao museu, por si próprios ou inseridos em visitas guiadas e atividades de mediação cultural. Aprendemos questões sobre soberania alimentar, segurança alimentar, pistas para o futuro, que tipos de hortas poderão existir no futuro em Lisboa. Temos projetos de jovens arquitetos, temos reflexões de engenheiros agrónomos, temos conteúdos trabalhados por vários tipos de historiadores, temos também contributos fundamentais de colegas nossos neste projeto que são biólogos e especialistas em permacultura e, portanto, temos uma visão bastante completa, quase que holística, sobre este assunto. Hortas, soberania alimentar, sustentabilidade das cidades e, por aí, diversidade humana, diversidade do modo como as pessoas têm, ao longo do tempo e hoje, se relacionado com a sua produção hortícola, tanto em complemento à alimentação, como espaços contemplativos de fruição e de reconexão com a natureza à qual todos pertencemos. Espero que gostem. Boa tarde, estamos junto à bilheteira da exposição.
Aqui referimos sempre que não é uma exposição sobre as hortas, ou não, uma exposição sobre a história das hortas, até porque ainda não foi feita essa história, mas uma reflexão a partir de alguns aspectos. Queríamos muito compor uma cenografia que de certa forma evocasse este universo dos ciclos da natureza, das estações do ano, dos diferentes produtos da horta, para além das sacas de feijão, das abóboras, das cabaças, do milho. Colocámos 4 bustos de cerâmica da Real Fábrica do Rato. São maravilhosas, reparem na modulação do inverno. E a partir daqui, desta pequena entrada, convidamos-vos a passar para a sala seguinte, recuando até à Idade Média, para vermos um vídeo sobre as hortas medievais de Lisboa. O vídeo foi feito pelo nosso colega Carlos Loureiro, sobre uma das imagens mais antigas da cidade, a gravura de Browne, do século XVI, e a partir do estudo de Luís Ribeiro Gonçalves, um dos consultores da exposição. Repare-se que nestes terrenos que pertenciam a hordas de fora de Lisboa, como Alcobaça ou Coimbra, que acabámos de ver ali demarcadas, que não poderiam ser cultivados pelos religiosos destes conventos, mas que eram geridos por eles e eram uma fonte de rendimento para essas instituições. Vamos continuar? Este vídeo ajudou-nos a concretizar uma perspectiva histórica sobre um período com pouquíssimas fontes visuais. Ainda assim, complementámos este olhar sobre o território que acabámos de ver, desenvolvendo um dos temas como o tema da água, tão recorrente ao longo da investigação, da época medieval ao século XIX, e ainda hoje fundamental para o sucesso de qualquer horta. A este dispositivo cênico que representa uma horta, associámos um alcatruz da nossa coleção, e este dispositivo remete-nos também para uma perspectiva humanizada da tecnologia e da gestão da água. Outra peça que destacamos é uma guarda do poço proveniente do Paço de Alcáçova, no Castelo de São Jorge, a residência dos reis de Portugal. Os poços são frequentemente referidos em documentos que sublinham a importância que tanto conventos como mosteiros tiveram na preservação de um território reconquistado pelos cristãos. As ordens dividem os terrenos, por vezes recebidos por doações,
em parcelas que emprazavam, isto é, que alugavam por vidas inteiras com condições acordadas, como abrir poços, construir casas, e faziam desta forma a cidade. Apesar dos documentos de doações e de emprazamento, como estes que estamos a ver, a história das hortas é sobretudo uma história de ausências. Daí termos invocado as poucas hortas que subsistiram através da toponímia. Das mais antigas, como a Horta na Via ou a Horta Seca no Bairro Alto, até a mais recente, uma horta dos anos 70, ou melhor, um topónimo dos anos 70, a Rua da Horta Nova, numa urbanização em Carnide. Na sala seguinte, partindo das estatísticas como a de João Brandão de Boarcos, o Frei de Oliveira, e posturas ou editais municipais, ilustramos, através de uma peça, neste caso um painel de azulejos do século XVIII, este sistema de abastecimento de frescos por hortelões que vinham dos arrabaldes da cidade logo de manhã, vendiam os hortícolas a hortaliceiras que os iam escoando depois ao longo do dia, em mercados, mas também em bancas montadas na rua, de madeira, com algumas proibições. Por exemplo, a de molharem as hortaliças para que parecessem frescas ou a de terem armários fechados, onde pudessem guardar os hortícolas que não vendiam naquele dia para o dia seguinte. E estes almoinheiros de Lisboa foram revisitados bem mais tarde, e é muito interessante repararmos até na própria iconografia. Por ocasião do cortejo histórico de 1947, como vemos nesta foto, organizado pelo Estado Novo, a imagem mostra-nos um grupo de hortelãs que são muito semelhantes com as hortelãs que vimos naquele painel do século XVIII. E à semelhança do ocorrido nos séculos anteriores, provinham dos arrabaldes da cidade. Arrabaldes que no final dos anos 40 se tinham alargado para a chamada Zona Saloia, como Belas, a fértil região de Loures ou a margem sul. Outra peça do nosso espólio que integrou o cortejo foi o pendão que acompanhou o desfile do grupo. Representa São Paulino, identificado como padroeiro dos hortelões, e, não sendo consensual, essa atribuição relaciona-se com o episódio da vida do santo. Sabendo que um rapaz fora condenado e iria ficar impedido de sustentar a sua mãe, Paulino substituiu no cumprimento da pena e dedicou-se ao cultivo de uma horta durante todo esse período. Voltando ao universo das ordens religiosas, iniciamos esta sala, que é dedicada à regra beneditina, através de um pormenor do painel de azulejos de Gabriel del Barco, uma panorâmica de Lisboa anterior ao terremoto de 1755, em que podemos ver o Mosteiro de São Bento da Saúde, vamos ver mais em pormenor agora, que é atualmente a Assembleia da República, e a sua extensa cerca, que se prolongava pela colina acima até à Estrela. O mosteiro tinha uma horta, e embora não se saiba exatamente onde é que a horta era, supõe-se que seria próxima da cozinha. Mário, de facto, a regra beneditina declara a autonomia de cada mosteiro e a assistência aos enfermos como princípios que são basilares das comunidades monásticas. Daí a importância das hortas e dos pomares, porque alimentam os monges, por um lado, e dos jardins medicinais, por outro lado. E nesses jardins cultivavam-se ervas medicinais como a ortiga, boa para a tosse, o funcho, que estamos a ver agora, bom para as cólicas, e a salva, que era ótima, é ainda, para a falta de apetite. Nós também queríamos, através desta parte da exposição, evocar o universo das boticas dos mosteiros, com a sua panóplia de objetos. E sabemos, através do inventário de extinção do Mosteiro de São Bento, que em 1834 existiam dezenas de livros de matéria médica, farmacopeias, almofarizes e mangas de botica, como aquelas que acabámos de ver. Este conjunto de ilustrações que nós estamos a ver agora pertencem a um livro do século XV, chamado Taquinum Sanitatis, significa literalmente tábuas da saúde, e que evoca o uso das plantas na prevenção e no tratamento das doenças. Esta visão da horta como um espaço de cura e como um espaço e da prática hortícola como fonte de bem-estar relaciona-se com aquilo que hoje nós designamos de horticultura terapêutica e revela, de certa maneira, a atualidade de uma obra que tem séculos de existência. E as imagens são absolutamente maravilhosas.
Na sala seguinte, as 4 peças que escolhemos para iniciar o núcleo dedicado ao século XIX ilustram um período que é caracterizado por continuidades, rupturas, contrastes e paradoxos. A planta do terreno para a horta do quartel de Campo de Ourique, que estamos a ver agora na imagem, documenta ou ilustra uma dificuldade em se aceder a hortas no princípio do século XIX, hortas que permitiriam complementar o rancho dos soldados e que introduzem também uma das novas instituições do século após a extinção das ordens religiosas. Portanto, o exército vai substituir de alguma forma, o exército, mas as escolas também, a predominância das ordens religiosas nesta questão. Depois apresentamos uma gravura do Campo Pequeno em 1838. Repare-se que atrás do Palácio das Galveias, todo aquele terreno que vamos vendo com umas oliveiras e uns pezinhos de vinhas, vai se estendendo no meio de terras de semeadura até Arco do Cego e Campo Pequeno. E na parte mais baixa da imagem, vamos ver isso dentro de alguns segundos agora, onde vemos uma nora e o número 10, todo esse terreno correspondia a uma horta que subsistiu, permaneceu como horta até a abertura das Avenidas Novas em 1903. Outras hortas que foram igualmente marcadas de forma inequívoca, e foi essa a nossa preocupação, é, por exemplo, estas 3 hortas marcadas a verde naquilo que é hoje o Parque Eduardo VII. E porque não queríamos, também, ou melhor, queríamos mesmo contrariar aquela ideia de um preconceito de hordas exclusivas de classes necessitadas, incluímos a planta do Jardim do Palacete Ribeiro da Cunha, que as pessoas conhecem do Príncipe Real, aquele edifício orientalista, com uma horta que se encontra ao fundo do jardim. A sala seguinte é dedicada aos lunários e tem um título muito apetecível, não é? Sobre o signo da Lua, em que apresentamos diversos lunários e almanaques. Esses livros práticos que indicam o calendário das tarefas na horta, regulados sempre pelas diferentes fases da Lua, e que ao longo do século XIX, entenda-se, coexistiram edições mais detalhadas e ilustradas com modelos bem mais antigos e arcaicos, como aqueles que ainda hoje se vendem, o seringador ou o borda de água. Vamos aproveitar para observar a diferença dos próprios exemplares, mas importa também ressalvar que os avanços tecnológicos dos métodos de impressão no século XIX possibilitaram a vulgarização destas edições e uma rápida difusão, ou uma mais rápida difusão do conhecimento hortícola. Da Galeria de Horticultores, que se destacaram no século XIX, e este é o título do grande núcleo, escolhemos Francisco Margiocchi. A ação desenvolveu-se a nível institucional. Margiocchi foi vereador do Pelouro dos Passeios e Arvoredos da Câmara Municipal de Lisboa e provedor da Real Casa Pia, onde criou o primeiro curso de horticultura. O curso foi bastante inovador, beneficiou da extensa cerca do Mosteiro dos Jerónimos. Nós estamos agora a ver uma planta de parte dessa cerca, que se estendia pela colina do Restelo até ao local do atual estádio do Belenenses, em parcelas que eram organizadas também em função do cultivo deste curso. Os bens eram escoados para alimentar o gado, os funcionários, os alunos, os professores, e o excedente era vendido. Margiocchi foi igualmente sócio fundador da Real Sociedade Nacional de Horticultura de Portugal. Foi uma associação que contribuiu muitíssimo para a elevação da horticultura a um patamar sem precedentes no nosso país. Promovia uma série de exposições e de mostras, o intercâmbio entre horticultores, botânicos e, sobretudo, foi o responsável pela publicação de um boletim, uma revista, em que se iam difundindo as novidades e o conhecimento. Outra figura numa esfera bem diferente foi Frederico Dopiá, horticultor experimentalista, que construiu aquilo que ele próprio chamou de jardins de ensaios, no final da Rua do Arco de São Mamede, muito próximo da Rua de São Bento. Era um espaço de experimentação botânica, mas também de apresentação de produtos, de organização de exposições. A Casa de Sementes, que tinha o seu nome, Casa de Sementes Frederico Dopiá, e que poderemos ver nesta fotografia da Rua do Carmo, foi a mais famosa loja do seu género em Lisboa. Vendia por catálogo também, enviando os produtos para o continente, ilhas como Açores, Madeira e para toda a África.
A sua fama foi de tal forma grande que foi apropriada por indivíduos que se apresentavam, ora como seus representantes comerciais, ou com o plágio, a situação do plágio de um dos seus catálogos. Dopiá usou todas essas situações para a promoção do negócio, publicando anúncios como estes que estamos a ver, esclarecimentos na imprensa, demonstrando também invulgares capacidades de publicista, de marketeer. Uma das obras que publicou foi o Guia de Floricultura Prática e outra foi o Guia de Horticultura Prática, um manual técnico, que era também um catálogo da loja, complementado com sugestões de receitas para alguns hortícolas e que nós vemos agora o anúncio público. Os Dopiá relacionaram-se também com a zona de Alcântara, através da horta na Via, que era propriedade do tio de Pedro, de Frederico, conde Pedro Dopiá. E nesta planta vemos a localização dessa horta entre os espaços reais do Calvário e das Necessidades, junto à Ribeira de Alcântara. Foi um local afamado desde o século XVII. Era o destino aprazível dos famosos passeios às hortas, mas no final de 800 a água foi desviada e o fim do espaço de cultivo foi ditado pelo desenvolvimento industrial de Alcântara e construção da linha férrea. Nesta fotografia vemos o que restou da horta na Via em 1944, ainda com algumas couves, mas antes da canalização da Ribeira de Alcântara, que permitiu a construção da Avenida de Ceuta. E já não tinha nada a ver com aquele espaço idílico, frondoso e muito fértil do século XVII, XVIII e início do XIX. Os passeios às hortas enchem de colorido o imaginário tardo-oitocentista na relação dos lisboetas com locais nos limites da cidade, Arieiro, Campo Grande, Campo Lido, Benfica, onde se poderiam fazer piqueniques junto às hortas ou comer em casas de pasto, num ambiente informal e descontraído. São normalmente associados a uma certa boémia e cantava-se o fado, por vezes, como podemos ver nesta pintura de Rafael Bordal Pinheiro, um ambiente muito divertido, informal, descontraído, que não tinha nada a ver com o formalismo dos passeios públicos, do Rossio ou da Estrela. Uma Lisboa de muitas hortas foi o título para esta sala onde colocámos no chão um elemento cartográfico que eu gosto muito, o mapa do levantamento de Silva Pinto, que foi feito entre 1904 e 1911. Duas consultoras da exposição desenvolveram uma proposta de legenda para este mapa, identificando as hortas com contornos amarelos. E o que vemos em quantidade por todo o mapa é, para lá da Baixa e ao longo da Avenida da Liberdade, uma série de espaços com hortas. Portanto, vamos caminhando pela Avenida da Liberdade, encontramos lá no topo a Rotunda, ramificamos um pouco para a direita, apanhamos Picoas e a Avenida da República e terminamos junto ao Campo Grande, com o seu jardim, onde se localiza o Palácio Pimenta, núcleo sede do museu e local onde se pode visitar esta exposição. O Campo Grande era afastado do centro da cidade, integrado ainda numa estrutura predominantemente rural, como podemos ver nesta fotografia de 1928. O palácio foi a casa de uma quinta de 40 hectares, retalhada no início do século, a Quinta do Pimenta, e foi vendida em 1914, ano em que se localizou nesta planta azul uma horta, um pomar, um quintalão, uma horta que se manteve até 1962, quando o palácio foi vendido para a Câmara Municipal. Agora vamos ver 3 exemplos de como as pessoas se apropriaram da cidade para estabelecerem as suas hortas. Nos anos 30, o projeto das casas para as classes pobres, da Quinta do Jacinto, que é localizado junto ao acesso à Ponte 25 de Abril, em Alcântara, previa pequenos espaços jardinados que foram construídos, como podemos ver na foto à esquerda, mas que rapidamente foram convertidos, poucos anos depois, em hortas delimitadas por cercas e portões, que são também reveladoras de uma forma de relação muito particular dos portugueses com a sua horta. O segundo exemplo é a Quinta dos Peixinhos, e que veremos na próxima foto, o vale que se estende a partir do Alto da Eira, em Sapadores, com o Tejo ao fundo. Em meados do século XX, os terrenos de antigas quintas, estes terrenos, expectantes de vários projetos camarários, foram ocupados por pessoas, na maioria vindas do Minho, que aqui construíram casas abarracadas, rodeadas de hortas, replicando modos de sociabilidade das aldeias de origem. E o terceiro exemplo, passo depois a palavra para a Daniela.
Sim, o terceiro exemplo sobre estas apropriações do território que o Mário estava a dizer e que vamos ver, o que vamos ver é um conjunto de fotografias da escultora Ângela Ferreira com o título Hortas na Autoestrada. Nós escolhemos estas fotografias, as duas maiores são da nossa coleção, precisamente por representarem as mudanças na paisagem urbana, sobretudo junto das vias rápidas, protagonizadas por populações com origem nos PALOP e que trouxeram para as hortas informais de Lisboa e dos arredores outras variedades que não eram muito comuns, como a cana-de-açúcar, o inhame, o feijão bonjo, o feijão pedra, e enriqueceram a paisagem, quer em termos culturais, quer em termos da sua própria biodiversidade. Nós não podemos falar em hortas em Lisboa sem referir o programa dos parques hortícolas municipais. O que vamos ver já de seguida é uma das peças de 1997 do projeto de Gonçalo Ribartelos para os Jardins de Campolide. Estes jardins foram pensados desde o início para incluírem espaços de produção agrícola. Vamos ver de seguida os talhões em forma elíptica que ele projetou, já estamos a ver aliás. Em 2011 o Parque Hortícola de Campolide foi inaugurado e foi um dos primeiros parques abertos aos hortelãos da cidade. Alguns dos parques foram criados de raiz e outros foram reconversões de hortas informais. Atualmente há 21 parques que correspondem a 800 talhões e a uma área de cerca de 9,5 hectares. Por vezes diz que os parques são estruturas comunitárias, mas de facto o modelo que vigora é o do talhão individual. Reparem que desses 800 talhões há 19 que são geridos por coletividades, associações, e em alguns casos esses talhões são divididos em canteiros e cada um é atribuído a um associado, o que revela muito da relação que os portugueses mantêm com o trabalho na terra. Esta última imagem é de Telheiras, se não estou em erro. Nós também queríamos trazer para a exposição as narrativas de coletivos que têm vindo a organizar outras formas de cultivar a cidade. E agora vamos ver um excerto de um filme com dois desses exemplos de coletivos que pensam outras formas de trabalhar a terra na cidade. O facto de ter hortas na cidade dá um espaço natural, dá uma ligação à natureza. Também mostrar essa diversidade ensina as pessoas que existem coisas além das batatas fritas congeladas ou das latas de feijão. A minha visão, o meu sonho era, se encontrar as condições, ter a possibilidade de desenvolver, se calhar, uma produção com uma maior escala, que podia permitir integrar ainda outras funcionalidades, em termos educativos e também em termos de ambiente. Porque a cidade, por exemplo, produz muito lixo orgânico, muitas vezes não é aproveitado, e a fazer a produção hortícola na cidade podia-se aproveitar, por exemplo, essa matéria orgânica. Integrar espaços de produção agrícola na cidade pode ter imensos benefícios e imensas funcionalidades. É só uma maneira de imaginar qual é o modelo. O que nós fazemos é uma agrofloresta de sucessão. Mostrar que há uma série de passos que, se forem bem seguidos, nós conseguimos fazer o processo de passar de um deserto para uma floresta. E é isso que nós queremos mostrar na cidade de Lisboa. Ensinamos às pessoas a montar um canteiro desde o início e a criar a sua pequena base de agrofloresta, não é? Pois é o conjunto de todos eles que dá esse resultado. Então a ideia foi mostrar que é possível fazer um sistema onde você dependa de poucas coisas do mercado e dependa mais de trabalho do que dos recursos de fora. Mostrar que é possível, num pequeno jardim, numa varanda, em espaços pequenos, produzir alimento, ter um pouquinho mais de autonomia em relação ao mercado e tudo isso. Então, esta questão da autonomia e da soberania alimentar leva-nos a uma outra problemática, que é a origem dos alimentos que nós hoje consumimos. E esta fotografia da carroça e do burro, que é da década de 40, evoca isso mesmo, a importância dos circuitos curtos agroalimentares e a relação de proximidade entre produtores
e consumidores. E nós gostávamos que os visitantes pudessem refletir sobre estas novas formas de produção agrícola da cidade. Esta maqueta que nós agora estamos a ver mostra precisamente isso, como um sistema de hortas verticais, flexíveis e modulares, pode-se adaptar a diferentes espaços no espaço urbano, seja em prisões, em hospitais, em escolas, em bairros residenciais e mesmo em museus. E nós vamos ver 2 exemplos muito concretos de como é possível instalar esta tecnologia de ponta em lugares completamente distintos. O primeiro exemplo corresponde ao chamado bairro das Caixas, em Alvalade. Estes segmentos mais luminosos que estamos a ver nesta imagem representam as hortas verticais. E vejam como uma tecnologia inovadora, aqui nesta ilustração, pode conviver com hortas mais tradicionais. O segundo exemplo corresponde ao aterro da Boa Vista, na Santos, e aqui estamos numa escala muitíssimo maior. Mas é de facto, representa uma outra forma de poder pensar a produção agrícola na cidade. Quando nós projetámos a exposição, queríamos que uma parte da mesma, tivesse uma parte da mesma em que os visitantes aprendessem ferramentas muito práticas para fazer ou melhorar a sua horta urbana. Vamos ver mais um filme da colaboração com biólogos da Faculdade de Ciências. Então, permacultura é o planeamento de habitats humanos que mimetizam os padrões e as relações encontradas na natureza. E vemos que padrões como o aumento da biomassa, o aumento da diversidade de elementos e, sobretudo, o aumento da conectividade entre estes elementos conferem bastante resiliência e saúde e produtividade ao sistema. Portanto, se nós pegarmos nestes conceitos, nestes princípios naturais e aplicarmos à nossa horta, à partida vamos ter uma horta mais resiliente e mais produtiva. E o que é um solo saudável bastante complexo? É um solo que tem muita matéria orgânica, porque com mais matéria orgânica há mais vida, há mais bactérias, há mais fungos, há mais micro-organismos, e são estes pequenos ciclos invisíveis aos nossos olhos que vão suportar toda a vida, neste caso as plantas da nossa horta. Temos aqui um bom solo, muito escuro, cheio de matéria orgânica, que é muito importante, porque isso ajuda o solo a não compactar, e é importante porque assim as raízes conseguem respirar, que é uma pessoa que muitas pessoas esquecem-se que as raízes todas que estão aqui, estas raízes, elas precisam respirar como nós. Se o solo está compactado demais, vai resultar numa planta sufocada. Se fizermos o mulching, o empalhamento, a matéria morta, como vemos numa floresta, essa pele é como se fosse o casaco deste solo, desta matriz. E é muito importante ter esta pele, este mulching na nossa horta, porque assim reduz as necessidades hídricas e aumenta a produtividade e protege esta vida do solo que suporta as nossas plantas. Na natureza percebemos que há espécies de plantas que preferem estar juntas umas das outras e há outras que não gostam. Então tentamos trazer essa componente das simbioses mutualistas, né? Plantas como a alface e o alho, que gostam muito de estar juntas, e tentamos promover essas consociações. Reparem, o David falou da importância das consociações, e um exemplo clássico é o chamado as 3 irmãs, o milho, o feijão e a abóbora, que se entreajudam acima do solo e também no subsolo. O milho acaba por dar o suporte ao feijão para que este possa crescer. Estamos a ver aqui um detalhe. Simbiose. Milho que permite que o feijão se vá enrolando e crescendo. Por outro lado, que vamos ver na imagem seguinte, a abóbora cobre o solo com as suas folhas e evita o crescimento das ervas daninhas, por um lado, e por outro lado mantém a umidade no solo. E a entreajuda também se concretiza com os nódulos das raízes do feijoeiro, que vamos ver agora no detalhe seguinte, que captam o azoto e fornecem-no às outras plantas. E agora percebemos, quando olharmos para este plano mais alargado do que se passa no subsolo, que as raízes das 3 irmãs não competem umas com as outras pelo mesmo espaço. E também aí se entreajudam.
Uma das outras formas de ajudar a horta é protegendo os insetos benéficos, quer em termos de polinização, quer em termos de controle de pragas, como as abelhas e as joaninhas, instalando abrigos, hotéis nas nossas hortas. E reparem que estes diferentes materiais que aqui são usados e que podem ser recolhidos na natureza ou produzidos por nós, troncos, cartão enrolado, etc., servem os diferentes insetos. As ranhuras, por exemplo, servem para as borboletas. Esta maqueta que nós estamos a ver agora concretiza este conjunto de ensinamentos que nos permitem desenhar uma horta na varanda, e aqui podemos ver, por exemplo, o hotel de insetos do lado esquerdo do vosso ecrã, o compostor lá atrás, o armário para as ferramentas, os diversos canteiros com plantas aromáticas, hortícolas, etc. E uma horta também no quintal. Esta maqueta, que é extraordinária, foi feita pela Norigem, e vamos ver aqui alguns detalhes que fazem parte desta estrutura. Estamos a ver o canteiro das aromáticas, com alfazema, rosmaninho, um compostor, para aproveitar os restos do jardim e da horta, ramos, folhas velhas, etc. O vermicompostor, para aproveitar os restos da cozinha, vegetais, cascas de fruta, etc. É uma banheira. O galinheiro. As galinhas fornecem ovos, ao mesmo tempo adubam o solo, e esta última imagem, com esta última imagem recuperamos a ideia das três irmãs, da consociação das três irmãs, da abóbora, do milho e do feijão. Todos os hortelãos que nós entrevistamos, independentemente da sua naturalidade, da sua idade ou da sua profissão, referiam que a horta é um lugar de paz, de introspeção, quase de cura. E na horta perdem-se nos seus pensamentos, concentram-se em detalhes, nos cheiros, nas cores, nos sons, e isso é muito importante para o bem-estar. E queríamos que o visitante sentisse esta comunhão com a natureza que nos foi transmitida nesta pesquisa etnográfica que nós fizemos. E então criámos esta instalação, a que nós chamamos experiência sensorial, para que o visitante pudesse estar no lugar do hortelão na sua horta. Bom, nós ao longo desta pesquisa etnográfica que fizemos e que durou quase 3 anos, como foi dito no início desta visita guiada, nós entrevistámos dezenas de hortelãos e aqui apresentamos 8 casos que revelam diferentes relações com a horta, com as hortas e com a horticultura. Homens e mulheres que nasceram em Lisboa, noutros pontos do país ou no estrangeiro, no Irão, Cabo Verde, Alemanha, Índia e Moçambique. E vamos ver mais um excerto de um filme com 2 testemunhos. É uma paixão que eu tenho. Tenho a paixão para a horta, então. E vem de onde essa paixão? De Cabo Verde, do meu pai, que gostava da horta, levava-me para a horta, brincava-me no meio de cana-de-açúcar e milho. Então, é a coisa que eu fiquei com a paixão da horta. Eu, cada vez que eu vou para Cabo Verde, trago. Já trouxe mandioca, que é só um pau, que vem dentro da mala, num saco de plástico. Trouxe sempre feijão pedra, feijão congo, feijão em bonde. Já trouxe todas essas coisas. Cada vez que eu vou para um sítio, encontrar alguma coisa, trago logo para a minha horta. A minha horta que eu queria um museu das coisas. Mas pronto, eu gosto sempre de pôr alguma coisa diferente.
para fazer experiências, para ver. Da Feira da Malveira trago sempre cebola, couve coração, que eu gosto muito de couve coração, que é couve que fica ótima na cachoeira, couve coração. Couve portuguesa e berinjela. Quando venho à horta tenho sempre coisinhas, nunca vou sem nada na mão. De maneira que não só gosto de estar com a horta, também a horta é útil, porque serve-me para o meu sustento. Sinto feliz de ter a horta e... Ok. Os produtos essenciais todos os anos são o feijão verde, o tomate, os pimentos, a batata doce, que já há alguns anos que planto com regularidade, e depois as várias espécies de couves. Essencialmente é isso. A horta fez com que se fossem criados laços já de amizade entre os hortelães, pelo menos os principais hortelães aqui à volta, não é? Porque se não fosse isso, nós, por exemplo, não podíamos ter férias ou então os produtos pereciam, não é? E portanto, há aqui uma grande entreajuda, quer ao nível das sementes, das regas e dos aspectos técnicos que se vão sempre, portanto, as experiências de cada um, não é? A pesquisa que se faz e substituímos-nos. Portanto, por exemplo, esta semana já me regaram uma vez, eu a semana passada já reguei a horta desta vizinha. Mas o excesso é sempre distribuído, não é? E isso acontece com todos. Quem não tem alface, eu tenho alface, oferecemos. Portanto, há aqui uma partilha e há uma rede que se cria que é muito boa e, portanto, há um grande espírito, digamos, aqui na horta. Isso é essencial. E, obviamente, isso aumenta, digamos, o bem-estar de cada um, não é? Sabe bem ir à horta. Portanto, temos aqui contactos que gostamos de ter, não é? E que alimentamos. O Alberto falou aqui destes laços que se criam, estes laços de proximidade que se criam entre os hortelãos, mas nós também criámos laços de proximidade com estas pessoas que entrevistámos ao longo deste tempo. E esses laços de proximidade foram fundamentais depois para estas pessoas nos emprestarem alguns objetos que elas próprias escolheram para poderem estar na exposição e que estão direta ou indiretamente relacionados com a horta. Um diário gráfico da Escola de Santo António, nós estamos a ver aqui alguns objetos relacionados com o trabalho agrícola, uma pequena foice do Prem e da Bina, que tem uma horta em Chelas. Estamos a ver a Teresa, que acabámos de ver no filme, com o binde, a forma para fazer o cuscuz cabo-verdiano. Há pouco vimos um abrigo para joaninhas e estamos agora a ver novamente que a Celeste fez propositadamente para esta exposição e por isso, também por esta razão, a exposição de facto foi fundamental na construção desta relação com as pessoas. Um dos parceiros da exposição, o Grupo de Trabalho para a Promoção da Agricultura Urbana, em parceria com a Associação Colher para Semear, fez uma recolha de sementes tradicionais em 5 dos parques hortícolas municipais e junto de 75 hortelãos. Neste banco de sementes que nós estamos agora a ver nas imagens, temos uma amostra apenas de 25 hortelãos e 74 variedades de sementes tradicionais. E só esta pequena amostra mostra-nos a riquíssima biodiversidade que existe nestes parques hortícolas da cidade de Lisboa. A variedade é de facto extraordinária. Cada um deles disponibilizou o número de sementes que entendeu. Alguns tinham uma maior variedade, outros tinham menos variedade para disponibilizar, mas foram também muito generosos nesta partilha que tiveram com a Associação e também com o Museu de Lisboa. Estamos a ver algumas imagens deste banco de sementes e estas ilustrações maravilhosas de algumas das variedades que foram aqui apresentadas. Nós queríamos encerrar a exposição com uma mensagem e por isso criámos um dispositivo de bombas de sementes
que vai ser desmontado no último dia da exposição. E cada visitante é convidado a levar uma bomba e a semear essa bomba de sementes onde quiser. E com esta iniciativa, nós queremos passar a mensagem da importância de cultivar esta missão das hortas, da natureza, da biodiversidade, da partilha e da comunhão com a natureza, fora do museu. Por isso convidamos todos a virem no último dia da exposição, podem vir antes, mas no último dia da exposição também a virem para levarem uma bomba de sementes para espalhar esta missão. Nós queríamos também referir que no relevado do Palácio Pimenta, um dos parceiros da exposição, a empresa IHT, instalou um sistema de hortas autónomas que armazenam água, são alimentadas a energia solar, têm rega automática, têm também incorporado um sistema de compostagem e que muitos de nós, eu pessoalmente confesso que gostaria de ter um destes sistemas, mas muitos de nós gostariam de ter um sistema destes nas suas varandas ou nos terraços. E quando o museu reabrir no próximo dia 6, nós convidamos também os visitantes da exposição a conhecerem este espaço no relevado do Palácio Pimenta. Mário, não sei se há questões pendentes dos visitantes a esta iniciativa online que nós tivemos. Alguma questão, algum comentário? De momento não, Daniela, mas pronto, fica o convite feito, se alguém quiser aproveitar para colocar alguma questão sobre a exposição. Bem, nós agradecemos as simpáticas palavras da Susana Pinto e agradecemos também que tenha estado connosco, e da Isabel Rodrigo, que foi consultora da exposição, e também da Ana Albergaria, professora na Escola de Santo António, e que emprestou alguns dos objetos que nós vimos, nomeadamente o diário gráfico, e dos nossos colegas. Vai ficar gravado este filme? Podemos ter acesso? É a Ana Albergaria a fazer a pergunta. Ana, eu não lhe consigo dizer neste momento, mas eu vou perguntar aos meus colegas e depois informar-vos. Ok, obrigada. Obrigada, Ana. Bem, eu acho que não há questões. E por isso vamos encerrar esta visita guiada à exposição das Hortas de Lisboa. Mário, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, queria agradecer a todos por terem vindo a esta visita e convidar, ou pelo menos duplicar este teu convite, para nos visitarem, quer seja na exposição, quer seja acompanhando ou até divulgando as atividades que o Serviço Educativo faz paralelas a esta, e para acompanharem o nosso blog, exposição hortasdelisboa.blogspot.com, onde todas as semanas colocamos conteúdos, e o ciclo de conversas associado à exposição. Exatamente. O museu reabre, para relembrar, o museu reabre no próximo dia 6 de abril, e como o Mário acabou de dizer, vai haver outras conversas que nós transmitiremos no Facebook e que contamos com a vossa presença e participação. Muito obrigada. Obrigada, Ana, cá esperamos.